unção na vida dele, Senhor, uma unção dobrada do teu Santo Espírito sobre ele nesta noite, Senhor. Que possa pegar com todo o poder e com toda a unção, Senhor, na nome de Jesus. Nós glorificamos, Senhor, por toda a missão dele, por toda a pregação dele, nós já te louvamos por tudo que o Senhor vai falar conosco através da vida dele. Glórias a ti, Senhor. Ore ela canta e ela chuva, e ela canta e ela canta e ela chuva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, irmãos. Paz de Jesus, amor de Maria. Mais uma vez estamos aqui para pregar no grupo de oração. Eu estou fazendo isso aqui para filmar, não é é por conta da faculdade, que eu preciso de 60 horas para colocar lá nas atividades complementares. Então não é para se mostrar não, nem para mostrar para ninguém, tá? E outra, ajuda até a gente se policiar um pouco naquilo que a gente fala. Amém? Rapaz, olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio nessa noite aqui especial, viu? Que bom que você está aqui. Amém? Tá ótimo. Viram os passarinhos cantando? Passarinho sem ensaiar fica meio assim perdido, né? Então mais ou menos, né? Esse é uma bênção, isso aí. E a gente agradece a Regiane, tadinha, sai correndo de casa para poder ajudar a gente também, viu? A gente aí reza para que apareçam mais músicos, né? O grupo de oração retomar a sua caminhada de novo, com toda a graça que sempre o Senhor nos deu. Amém? Tá bom? Quero convidar você a pegar a palavra de Deus. Carta de São Paulo aos Efésios. Na Epístola aos Efésios, né? Capítulo 2. Vamos pegar na carta aos Efésios, né? Epístola, carta. Capítulo 2. Amém? Capítulo 2, versículo 1. E diante da palavra nós possamos exaltar o nome do Senhor, porque essa palavra é o próprio Deus falando conosco, a inspiração de Deus, a inspiração do Senhor, porque a palavra ela é inspirada, né? E com a roupagem humana, né? Com a graça, né? Da presença de Deus, mas também da influência humana, né? Do ser humano. Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles vivíeis outrora, conforme a índole desse mundo, conforme o príncipe do poder do mar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles nós também andávamos outrora nos desejos da nossa carne, satisfazendo-os a vontade da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais, os filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça fôssemos salvos. E com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, em Cristo Jesus, a fim de mostrar-nos nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Cristo, cheio das boas obras, Cristo Jesus para as boas obras, que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra que nos vem nessa noite, vem nos trazer um direcionamento, que fomos salvos pela graça de Deus, pela graça em Cristo Jesus, por Cristo e em Cristo. E São Paulo vai relatar aqui
um trechinho que a gente acha interessante, porque esse espírito do ar que ele fala daquele período era o espírito das trevas, era o próprio demônio que inspirava muitas das vezes as pessoas. E pela misericórdia do Senhor nós fomos salvos desta ira do mundo. Esse espírito do ar, né, esse espírito das trevas, é como se nós fôssemos em determinado lugar, em determinado ambiente, você se deparasse assim, poxa vida, aqui o ambiente não está legal. O ambiente aqui, existem pessoas que às vezes até a gente cumprimenta, que a gente acaba conhecendo, se relacionando no trabalho, mas, poxa vida, essa pessoa, sabe que às vezes não bate, né? A gente não fala isso, o santo não bateu, né? E é interessante que a gente aprenda em Cristo Jesus, rezar para essas pessoas, estar próximos delas, porque às vezes a gente entra em ambientes que às vezes até é da igreja. Pessoas que você fala, nossa, ele vai em grupo de oração, vai não sei onde, mas tem alguma coisinha ali que não está batendo. Tem alguma coisinha ali que não está legal. Pode ser que seja em você? Pode. Por que não? Talvez a gente precise de conversão, de mudança. Talvez esteja nela algo que está refletindo de você nela. Isso a gente já conversou sobre isso, mas não é disso que a gente está falando aqui hoje. A palavra está nos direcionando pela graça que somos salvos em Cristo Jesus. Eu pergunto para vocês assim que me vem assim, algo que a gente até conversou uma vez na faculdade, e eu pergunto para vocês: se os judeus tivessem aceitado Jesus e ele tivesse morrido somente pelas mãos dos judeus, dos romanos, aliás, haveria cristianismo? Haveria o próprio judaísmo. Nós somos essa raiz do judaísmo. Eles aceitaram Jesus, continuava a linha. Simplesmente isso. Era para dar continuidade àquilo que Jesus pregou, como Deus, óbvio, como toda a sua realeza, com toda a sua graça, qual era o profeta prometido que a gente ouve. Mas eles rejeitaram, o próprio São Paulo vai dizer isso. Essa é a pedra angular que os pedreiros rejeitaram. Mas se não tivesse rejeitado, nós íamos ser judeus. Haveria o sacrifício da Santa Missa? Sim, com certeza. Porque se eles fossem aceitar o cristianismo como o Senhor, o cristianismo, o próprio Jesus, talvez não seríamos chamados de cristãos, mas de judeus. Ponto. Ele está dando continuidade à graça, mas não aceitaram. Por conta do quê? Do orgulho, por conta da vaidade. E muitos até pensaram, e podem ter certeza, vou perder meu cargo, eu já não vou mais ser sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus. Então, eu perco a minha autoridade para dar para ele, para aquele homem que veio de Nazaré, orgulho, a vaidade. E eu estava pensando nisso, porque assim, quais são as graças que nos fazem alcançar a Deus? Quais são as graças que nos fazem nos aproximar do Senhor? A maior de todas elas, isso é fato, é a humildade. A nossa igreja, graças a Deus, tem 2 cultos rituais apenas. O culto de latria, que é o culto voltado somente para Deus, e o culto de veneração, o culto de dulia, que é o culto que a gente venera os santos, os anjos. E aí a gente vê a humildade. Quem que está em primeiro lugar desse culto? Hiperdulia é Nossa Senhora, que abaixo de Deus está Nossa Senhora. Entende? Abaixo de Nossa Senhora está o Proctodulia, que é São José. E abaixo de São José estão os santos, os anjos, que é o culto de dulia que nós fazemos. Mas para chegar nesse patamar, para chegar nessa altitude de graça, tem que ser o quê? Humilde. A exemplo do nosso patrono São José, não abriu a boca para falar nada. Não abriu a boca para fazer absolutamente nada. Somente na sua humildade, ele alcançou graça diante de Deus. Ele foi obediente à voz do anjo que disse: saia e vai levar você e a mulher e o menino para Belém. E ele foi obediente. Ele salvou a Virgem Maria, salvou-se a si mesmo e salvou o Salvador. Salvou Jesus. São José, com esse simples gesto de obediência, de humildade,
de castidade. Um homem santo foi humilde o suficiente para ouvir a voz de Deus e sair daquele lugar. Porque ele já tinha uma intimidade com Deus. Porque com certeza ele, como um grande exemplo de judeu que deveria ser, ele fazia suas orações, assim como Nossa Senhora, que recebeu tão grande saudação, ó ave cheia de graça. Interessante, como se o anjo estivesse já desafiando o imperador da época, porque os romanos eram saudados daquela forma, né? O imperador era saudado na época daquela forma. Nem o sacerdote judeu era saudado daquela maneira. Somente quem tinha maior autoridade naquele momento. Quem é que tinha maior autoridade diante dos judeus? O povo romano. Eles estavam... Quantos lugares, quantos povos, quantas vezes o povo judeu passou pelo exílio? Quantos que dominaram o povo judeu? Quando chegou Jesus, ninguém mais teve este domínio sobre eles, sobre nenhum de nós. Ou seja, o maior de todas as autoridades é Jesus. E é por isso que o anjo sauda Maria com o nome Ave cheia de graça, colocando ela no patamar acima de qualquer imperador, por conta da sua humildade, por conta da sua simplicidade. E essa é a graça que só conseguimos alcançar por meio de Jesus Cristo, que somente Ele nos dá essa graça. Por isso que nós devemos estar por Cristo. Aqui no grupo de oração nós viemos por Cristo, nós viemos à igreja em Cristo e para Cristo. Nós não podemos inventar e nem passar pela nossa cabeça que nós viemos para a igreja por conta do pregador tal, por conta do músico tal, por conta do padre tal. É importante a gente entender a nossa missão. E se você está aqui hoje, eu quero deixar bem claro, e esse trecho eu vou dizer abertamente para vocês, que foi algo que eu vi numa pregação do Júnior. Ele falando assim: você não está aqui por um acaso. Primeiro, pela graça de Deus, porque você é um escolhido do Senhor. Segundo, porque você é um profeta do Senhor, um profeta de Deus. Olha a grande responsabilidade que nós temos, porque nós estamos aqui por Cristo, em Cristo e para Cristo. Da mesma forma, nós passaremos pelas mesmas dificuldades, inclusive pela cruz, inclusive pelo seu sacrifício. Nós vamos passar. Se Ele passou, nós também podemos passar. E é importante a gente entender isso, porque nós não estamos aqui por um acaso, simplesmente mais um grupo de oração, né? Mais uma vez que eu estou aqui, mais uma vez que eu estou passando por esse grupo de oração com tão poucas pessoas, mas a graça de Deus, ela continua e ela exerce o seu papel, e é preciso que eu e você assumamos esse papel. Assumamos esse papel de abrir o nosso coração àquilo que o Senhor tem para nós e por muito mais. Se eu não venho aqui no grupo de oração, não pego o violão, não faço esse início do grupo, mesmo nossa irmã, né, com sua dificuldade de ter vindo, o Samuel não tinha pego o microfone, eu quero cantar, eu não sei o quê. Gente, acorda. Não é porque é bonitinho, para mim é orgulho, alegria, mas não pode parar só aí. Que bonitinho. Não é bonitinho não, gente. Eles vão um dia assumir, e nós pegamos no pé para que eles assumam. A mesma coisa é Deus com relação a nós. Ele também pega no pé da gente para que a gente também assuma o nosso papel dentro da igreja. De quem for ouvir essa pregação, de quem está ouvindo, nós precisamos assumir esse papel. Porque antes nós andávamos nas trevas. Lembra que eu falei do espírito do ar? Lá fora você pode ter certeza que encontramos esse espírito do ar, que o São Paulo está dizendo aqui, que é o próprio inimigo que sopra no coração das pessoas. É o lugar que a gente vai, é o lugar que a gente frequenta. Quantas pessoas falam das quermesses por aí? Hoje em dia já não toca nem mais o forrozinho, né, de quermesse. Não, enfia um funk no meio, enfia um negócio lá para as meninas dançar. É terrível, gente. É chato, já não tem mais graça. A gente vai lá por causa dos nossos filhos. E nesse tempo dá vontade de ir embora, porque a gente não está lá para ver funk, para ficar vendo as menininhas que vão com uma roupa indecente. Indecente mesmo, menina de 12, 13 anos, já vai rebolando, já vai para essas festas dessa forma. É um ambiente que não serve para a gente, mas não serve para as pessoas que estão lá, porque elas estão em busca de algo que preenche o seu coração.
Mas é importante a gente entender que a gente tem um papel. Quando um pai vai ter uma reunião e fala assim, eu não gosto, eu não quero. É lógico que é bonito ver o filho dançando, legal, mas depois não tem mais aquela graça que tinha antigamente, que vão todo mundo vestido de caipirinha, que vai com aqueles vestidos longos. Não, vai uma roupa totalmente indecente. Mas o que nós fizemos? Olhando para nós, sem olhar para as pessoas do mundo, que é fácil tacar pedra de quem lá fora. Eu quero ver, é nós assumirmos o nosso papel. Que é fundamental estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão. A gente não concorda com tudo. A gente não concorda, mas exige o sacrifício, né? Porque quem fala dessa forma é São Tomás de Aquino, que diz assim, que a humildade é uma virtude que ordena o ser humano, que ordena o ser humano corretamente diante de Deus. Porque não adianta também eu estar na presença de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. São José nos dá esse grande exemplo de obediência, de pureza de coração, e o último de todos, que é a caridade, que tudo isso acaba nos levando para a caridade. Caridade, o que serve a caridade? Hoje nós recebemos uma irmã nossa que mandou uma mensagem dizendo, não estou aguentando mais. E qual que é o nosso papel a partir de agora? É ligar para ela e saber o que ela está precisando, o que está acontecendo com você, porque ela está vivendo uma luta, ela está vivendo uma batalha. Agora, simplesmente, ela faltou no grupo de oração por um problema pessoal, óbvio, mas a gente precisa fazer o quê? É ligar, perguntar como que você está, você precisa de oração, ela está rezando por você, se precisar, necessário for, a gente ligar para ela agora, porque de repente pode estar passando por uma situação, sabe de quê? E a gente não sabe, a pessoa pode passar por uma tentativa de suicídio, por que não? De depressão, ansiedade, e nós fazemos o quê? Ah não, quando ela vir semana que vem a gente liga para ela, quando ela vir semana que vem a gente vai conversar com ela. Não, de forma alguma, nós precisamos abrir nosso coração para isso, abrir nosso coração. Se você está precisando também, seja humilde e venha pedir oração para a gente também, por que não? Vamos sofrer juntos. Eu quero dizer para vocês assim, que eu tenho passado por esse momento de reflexão. Às vezes a gente só se preocupa com os problemas da gente e esquece que os outros também têm. E a nossa oração é sempre voltada para nós mesmos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, faz novena. E as outras pessoas? E com alegria, eu tenho testemunho para dizer assim, não da minha oração, mas de pessoas que precisam de oração, que é uma irmã nossa que está com o irmão há 16 anos lutando contra o câncer, todo espalhado pelo corpo, e agora, no último caso, teve que fazer cirurgia. Falou assim, a gente não tem mais o que fazer. Eles relutaram para não fazer cirurgia, porque sabia que eles iam parar na mesa de cirurgia, não ia voltar mais. Já fazem 1 mês que a cirurgia foi feita, o Senhor fez a sua obra, ele está se recuperando. Para alguém que ia ficar na mesa de cirurgia, hoje ela está tendo a segunda chance. É gente que se reúne em oração e a pessoa está lá, conseguiu comer, está conseguindo se alimentar, o intestino está aceitando, está conseguindo fazer toda o intestino funcionando, tudo. E hoje a gente vê a graça e a alegria da pessoa dizer assim, obrigado pelas orações. É Deus trabalhando mesmo nossa dor, nosso sofrimento. Gente, é pessoa que a gente sabia, eu tinha certeza. Na minha humanidade, não passa da mesa de cirurgia. Mas a gente vai rezar pela confiança em Deus. E como a pessoa também é uma pessoa de fé, até ofereci, falou, não, você precisa de Eucaristia, precisa que alguém faça a unção dos enfermos, alguma coisa? Não, está vindo um padre aqui, tem um capelão que vem aqui toda semana, dá a unção dos enfermos, já deu Eucaristia. Então nós precisamos entender que nós não estamos aqui por um acaso. Nós podemos, através da caridade, do amor, ser sinal de graça na vida do próximo, do irmão. E daqui a pouco nós vamos sair daqui, nós vamos descer na quermesse, que essa quermesse é uma quermesse santa, uma quermesse de Deus, que você não vai encontrar lá fora, que nós vamos encontrar aqui dentro, que é um espírito de santidade, é um espírito de amor, de confraternização, que não está separado do Evangelho, está da mesma forma. Nós não viemos aqui por um acaso, nós precisamos dar esse testemunho, amém? Então nós vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor essa humildade, essa obediência à palavra de Deus, a ter essa pureza de coração,
para que a gente abra o nosso coração à caridade. Eu quero agradecer desde já até quem trouxe os cobertores, quem trouxe os agasalhos, porque graças a Deus já foi quase tudo embora já. Já foi quase tudo embora. O Wesley pegou, já levou todos os cobertores embora. Quem tiver para trazer, traga semana que vem de novo, para que a gente possa partilhar com aqueles que precisam. Amém? Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo da falta do amor de Deus, principalmente no coração daqueles que são cristãos, principalmente daqueles que servem, principalmente aqueles que estão dentro da igreja. Nós temos esse papel fundamental de ser verdadeiro apóstolo, de ser verdadeiro discípulo, de ser verdadeiramente missionário, de entregar o nosso coração às pessoas que precisam, ao nosso irmão que está do nosso lado, que muitas das vezes precisa de oração. Por isso nós rezamos juntos, cantando, com alegria no coração, entregando nossa vida ao amor de Deus. Sim, Jesus. Senhor.